Voltamos, galera. Olha só. Agora eu vou falar para vocês como que vocês vão fazer o texto de vocês. Aqui tá falando um artigo de opinião. Artigo de opinião é um texto dissertativo, argumentativo. A, a redação do Enem é um texto dissertativo, argumentativo. É mais ou menos a mesma coisa. Você vai defender um ponto de vista, tá? Então, olha só, lá na página 48, depois que acaba o texto, da Maria Amélia, né? Tá assim, ó. Com base na leitura desses textos e nas discussões promovidas nesse capítulo, redige um artigo de opinião apresentando os pontos positivos e negativos do uso do jargão. Então, você tem que apresentar pontos negativos e pontos negativos. Um parágrafo, você faz a introdução. Segundo parágrafo, pontos positivos. Terceiro parágrafo, pontos negativos. E depois, como resolver esse problema, tá? Após a exposição desses pontos, posicione-se favorável ou contrariamente em relação a esse uso. Então, o último parágrafo, você vai decidir se você é a favor ou não desse uso, tá? O artigo de opinião é um gênero textual em que se defende um ponto de vista a respeito de um tema, geralmente polêmico. Busca-se convencer o leitor a aderir à posição tomada pelo autor. Então, olha bem, eu quero que você escreva como se esse texto fosse publicado numa revista, porque aí você vai se empenhar, tem que ser um texto bacana. O que eu estou notando de vocês, igual eu notei na resenha crítica, que você fala assim, o filme foi muito bom, mas por que ele foi bom? É o porquê que é o babado. Por que ele é bom, tá? Eu não gostei por quê? O que me incomoda naquele filme? Isso aí é o aprofundamento, gente. Se você não aprofundar, seu texto fica vazio, fica um texto raso, tá? Tem que ter aprofundamento. O artigo busca se convencer o leitor a aderir à posição comandada pelo autor. Então, eu tenho que escrever um texto onde na hora que você lê, você acredite na minha ideia. Você acha que a minha ideia é que eu estou certo. Eu tenho que ser persuasivo, tá? Considere que seu texto será publicado em uma coluna, já falei isso. Antes de iniciar a produção do texto, reflita sobre as questões a seguir. De que maneira o uso do jargão pode dificultar o acesso à informação ou gerar danos? Então, você pode responder essas perguntas e depois, baseado no que você respondeu, você montar seu texto. O texto não pode ser feito das respostas. Você tem que envolver isso dentro de um texto. Tá? Não é só responder as perguntas. A situação em que o jargão é necessário, pesquise e exemplifique essas situações. Como proceder, então? Posicione-se a respeito do emprego de jargões. Então, é importante em qual situação. Ele atrapalha em qual situação, né? A gente leu vários textos falando sobre isso. Vários. Esse capítulo foi só sobre jargão. A gente fez interpretação de texto, a gente leu texto sobre isso, e agora a gente veio essa parte que está meio que debochando do uso de jargão, tá? Aí, você vai fazer o seu texto, você vai digitar para mim no Word, vai mandar, mas antes de você mandar, você vai escrever esse texto, olha aqui. Depois que você finalizar, você escreveu o seu texto, tá? Para você, antes de você digitar para mim, eu não sei, né? Se você quiser digitar também, eu acho que você tem que fazer esses itens de avaliação que tem na página 49. Olha o que está escrito aqui, ó. Na página 48, finalzinho. Quando finalizar seu artigo de opinião, leia-o com atenção, observando se você se manter fiel ao tema proposto. Se explorou situações em que o uso do jargão pode ser negativo. Se apresentou exemplos de situações em que esse uso se faz necessário para maior precisão linguística. Se observou os princípios da norma padrão. Se foi claro na exposição de suas ideias. Se deixou claro o seu posicionamento acerca do assunto. Você tem que se posicionar se você é a favor ou contra, tá? Utilize o quadro da página seguinte para sua avaliação. Faça os ajustes necessários e passe seu artigo a limpo. Digite bonitinho. Depois compartilhe com o colega. Vai compartilhar comigo, tá? Mas você pode compartilhar com seu colega, pedir para ele ler e dar uma posição para você. Isso aí é interessante, tá? Quem quiser fazer, fica à vontade. Eu acho que isso aí só faz vocês crescerem. Peça que avalie seu texto de acordo com os pontos citados aqui.
você também avaliará o texto dele. Depois que fizer os ajustes sugeridos por seu colega, redige em seu caderno, quer dizer, digite e mande para a titia que eu vou corrigir. Aí aqui tá, itens de avaliação. O título dado ao texto está de acordo com ele? Tem que ter título. Houve compreensão dos textos base? Você entendeu esses textos aqui? Em seu texto, você deixa clara a sua posição, contrária ou alinhada a alguns autores lidos? Verifique se a exposição de ideias pertinentes ao tema. Observe se a estrutura de um texto argumentativo, 4 parágrafos, sendo o primeiro o menor deles. Verifique se a articulação adequada das partes do texto. Verifique se a correta utilização de recursos coesivos. Seu texto é coerente? Evidencie o domínio da norma padrão? O que eu observo de vocês? Vocês escrevem e não leem. Tem cada lacuna em texto, está falando uma coisa, quando ele muda de assunto, sem ter um meio, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que aprender a escrever e ler. Se você está lendo, teve que dar uma paradinha para entender melhor, ali tem uma lacuna. Passa para o seu colega. Se o seu colega entender, ele fala, eu não entendi. O colega não precisa corrigir tudo. Ele pode só colocar assim, seu segundo parágrafo está meio embolado. Eu acho que você não definiu sua posição. Acho que falta exemplo. Você não explicou isso. Quando a gente corrige o texto de alguém, a gente aprende muito. Aprende muito. Não é só você escrever, você tem que escrever e ler o seu texto, que é o mais importante, tá bom? Então vocês fiquem com Deus, estou esperando, tá? Vocês têm que me enviar esse texto até sexta-feira. É o tempo que aí no final de semana eu corrijo e já devolvo para vocês na terça, tá? Fiquem com Deus, beijo e muitas saudades.